just need to give him one little test. Hate the Dark Force! Hate the Dark Force! Which is which? I didn't realize how complicated all of this was. A TV Poços está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fique por dentro de nossas novidades online. Encontre ainda os canais de seus programas favoritos. É a programação da TV Poços mais perto de você, a qualquer hora. Você escolhe, opina, participa e interage. TV Poços, nas redes sociais. Acesse. Quem gosta de massa, venha para La Pasta Doma. Aqui você é o chefe. Venha e monte sua massa. São 6 tipos de massas, 4 tipos de molhos e mais de 22 tipos de ingredientes. E você ainda pode acrescentar um tipo de carne, contra filé, porpeta ou filé de frango. Ah, e quando vier aqui, conheça o nosso happy hour e experimente nossa deliciosa panqueca doce. La Pasta Doma, praça de alimentação do Shopping Poços de Caldas. Assista de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, aqui pela TV Poços, o programa Oração pela Família, com o Padre Rodrigo Oliveira. E participe da Bênção da Água. Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, dia 5 de março de 2013. Seja bem-vindo à TV Poços. Nós geramos o sinal aqui para toda essa nossa região do sul de Minas e as suas participações são sempre muito bem-vindas, muito importantes para nós. O nosso telefone aqui da TV Poços é o 3721-6955. 3721-6955, onde você liga, faz perguntas, tira suas dúvidas. Também existe a possibilidade de você participar pela internet, pelo MSN, o Messenger. Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. E com essa integração com o Skype, também facilita para quem tem o Skype. E na rede social, no facebook.com/Jornal do Sul de Minas, você também pode curtir a nossa página e fazer a sua participação. Hoje nós vamos entrevistar aqui um auditor da Receita Federal e ele vem nos falar a respeito de principalmente 2 operações que foram deflagradas recentemente, que a primeira é a Operação Passando o Recibo e a outra é a Operação na Trilha do Ouro. Sem dúvida nenhuma, assuntos muito interessantes e que podem ser esclarecedores para muitas pessoas. Então eu dou aqui o nosso bom dia para o Milton Augusto Rosso. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vindo. O prazer é meu estar aqui na TV Poços para prestar esclarecimentos sobre essas operações e eu acho que pode ajudar muitos contribuintes a não cair nas garras do leão em função de equívocos que poderiam ser evitados. Sem dúvida nenhuma. Tem tudo a ver também com o imposto de renda nesse caso, né? Porque as declarações precisam ser bem feitas e estar cercadas de todos os cuidados necessários para exatamente sair da malha fina, né? Exatamente. Então também dou o meu bom dia e destaco a participação de Elis Calvi aqui com a gente. Bom dia, Zambrano. Bom dia, Milton. Bom dia aos amigos da TV Poços que nos assistem aí nas 28 cidades da região. É um prazer muito grande, né? Estar sentado aqui é um amigo do leão, né? Não é fácil de ser... domador do leão. O domador do leão. É sempre importante, sempre interessante a gente trazer esse tipo de assunto, né? Porque são assuntos que todos nós estamos afeitos, né? Já que o brasileiro paga uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, a gente está aqui exatamente para conversar, para tirar as dúvidas, para responder as perguntas de vocês que estão em casa, né? Se você me permite, Fábio Zambrano, eu gostaria de mandar rapidamente os meus abraços. Marcelo Fiamengue, viu? Sofreu uma pequena cirurgia, já está bem, já está jóia. Manda um grande abraço para ele, um bom dia.
querido irmão, querido companheiro da gente e está sempre junto. O Elcio Braz Ventura também, que é nosso telespectador de sempre, né? Ele sempre assiste e comenta, ontem comentou comigo os programas que assistiu, né? O Luiz Roberto Judes, que vai lançar sábado, dia 9 de março, às 19h30, lá no Salão da Estrela Caldense, né? O seu novo livro, o Cruz Juritis, né? Que relata um pouco das andanças deles pelo norte de Minas e outros contos que ele teve já, que ele escreveu aqui na cidade de Poços de Caldas. E também a Dona Dalva, aquela que eu levei a televisão para ela, viu? Ela assistiu você, disse que ficou muito, muito feliz em conhecê-lo assim pela televisão, né? E achou você muito fofo. Então, um grande abraço para a Dona Dalva lá, viu? Um abraço para a senhora, Dona Dalva, continue nos assistindo todos os dias. Assim como todos os demais também. Todos os demais. Fidelizados aqui no Jornal do Sul de Minas, e é importante realmente sempre ter a colaboração, a presença. Então, aproveite, ligue e participe. Então, primeiro vamos saber aqui dos assuntos que o Milton nos trouxe, essa questão passando o recibo. Essa questão, essa operação é exatamente para peneirar quem faz um tipo de trabalho ilícito emitindo recibos de tratamentos médicos, de prestação de serviços de saúde. Como é que funciona? Na verdade, todos os profissionais liberais são obrigados a contribuir com a Previdência Social na alíquota de 20% sobre os rendimentos auferidos. Os profissionais de saúde, em especial, eles são atingidos principalmente porque o serviço prestado é dedutivo do imposto de renda. Então, nesse momento, principalmente que iniciamos a declaração do imposto de renda, essa operação tem o objetivo justamente de inibir essa prática ilegal, que é o comércio de recibos médicos ou da área de saúde, como psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, com o objetivo de causar reduções indevidas no imposto devido. O senhor, o que a gente vê no dia a dia, na realidade, é o seguinte: quando você procura um profissional da área médica, da área de psicologia, enfim, qualquer um, eles dão dois preços, né? Um preço com recibo e outro preço sem recibo. O que o senhor fala para uma pessoa que ouve esse tipo de proposta indecente? O senhor acha que deve ser feita uma denúncia? O senhor acha que deve ser simplesmente não fazer tratamento com aquela pessoa e procurar outro profissional? Porque isso é muito comum hoje em dia, ainda é muito comum. Era muito pior, mas hoje é muito comum. Aqui em Poços de Caldas, nós com frequência recebemos denúncia desse tipo, de pessoas que vão a um determinado profissional da área de saúde, executam o serviço, mas na hora de receber, de pagar pelo serviço, o profissional recusa-se a prestar o recibo. Nesse caso, a nossa recomendação é que esse profissional seja denunciado. Para o quê? Para que nós possamos atuar com relação a ele, para que ele iniba essa prática ilegal de comer. Na verdade, ele está sonegando o imposto de renda, que na verdade o beneficiário do serviço teria o direito a deduzir no seu imposto de renda, e ele está deixando de recolher o tributo em relação ao serviço prestado. É porque para nós, eu por exemplo, sempre fui assalariado, né? Então o meu imposto de renda era a fonte, não tinha como você fugir, né? O leão mordia mesmo e todo mês vinha lá, e no final do ano a gente tinha uma restituição, a gente achava que era uma coisa excelente, né? Mas no final das contas você ia ver, você já tinha pagado uma quantia razoável. Então quando você vê um profissional liberal, né, que tinha muito mais, há alguns anos atrás, essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa, mesmo de sonegar, né? Hoje em dia, com a informatização da Receita, eu acho que isso ficou bem mais difícil, né? Exatamente. Hoje a Receita Federal ela tem uma quantidade de informações, de cruzamento de informações. É isso que eu ia falar, cruza os dados e aí com isso obtém a realidade de cada contribuinte, né? É exatamente o que está acontecendo, por exemplo, nessa operação passando os recibos, foi resultado de cruzamento de dados. Na verdade, os beneficiários do serviço declararam que receberam pelo serviço, pagaram por ele, só que o profissional declarou o imposto de renda, geralmente atua dentro do limite da isenção do imposto de renda. Só que ele esquece que ele tem a contribuição previdenciária de 20%. É aí que na verdade, ele acaba saindo muito caro essa venda de recibo. Hoje, a venda média de recibo gira em torno de 5% a 10% do valor de face dele. Só que, por exemplo, só a contribuição previdenciária é 20%. Se você agregar 75% de multa em cima disso, mais juros e mais correção, na verdade, a venda do recibo vai ser um ônus enorme para ele. E existe uma multa, né? Uma multa
graduada, né? Bem alta. A multa, nesse caso, por exemplo, a partir do momento que ele entrou em procedimento de fiscalização, a multa mínima é 75%, podendo chegar a 225%. Nossa! Em função de várias irregularidades que ele pode cometer, apresentar documentos falsos, tentar impedir a ação da fiscalização, tentar coibir a nossa ação. Então, essas ações que fazem graduar essa multa de 75% a 225%. Já se ele regularizar espontaneamente, mesmo que, por exemplo, um fato de 2010, por exemplo, ele não fez esse recolhimento. Se ele recolher hoje, a multa é apenas 20%. Apenas, porque eu falo, comparado com 75% a 225%. Então, o ônus para ele da regularização espontânea é muito menor. E como é que fica quem comprou o recibo? Porque tem duas partes envolvidas nessa negociação. O médico que vendeu o recibo e a pessoa que comprou o recibo e utilizou um recibo que não era compatível com o tratamento que ela deveria ter feito. Que é conivente também. Que é conivente. Isso também faz parte dessa operação? Existe uma retroanálise dos casos das pessoas também que compraram o recibo? Essas duas ações são intimamente ligadas. A contribuição previdenciária e a omissão do rendimento do imposto de renda, ou o uso indevido do recibo para imposto de renda por um serviço não prestado. Então, a compra do recibo, nós também atuamos diretamente. Como que nós comprovamos isso? Primeiro, a efetividade da execução do serviço. O pagamento, como foi feito? Geralmente são valores absurdos. Recibos de filho prestando serviço para o pai. Filho que utilizou recém-formado numa faculdade de odontologia, logo depois de formado, fornecendo recibos para o pai de 20, 30, 40 mil reais. É óbvio que isso não é real. E muitas vezes morando em cidades diferentes. Então, esse tipo de situação nós pegamos facilmente. Nesse caso, os dois são autuados. O comprador do recibo, na verdade, ele é glosado esse recibo dele, e o vendedor pela falsa venda falso fornecimento do recibo. E essa multa é relativa aos dois casos também? Na verdade, a multa de 75% atinge todos os tributos, tanto contribuição previdenciária como imposto de renda. O que acontece nesses casos de profissionais que vendem recibos, existe uma outra penalidade que muitas vezes é muito mais grave, que é a chamada representação fiscal para fins penais. Que na verdade é uma obrigação nossa, como auditores da Receita Federal, quando identificamos o crime contra a ordem tributária, nós obrigatoriamente temos que fazer a representação fiscal para os fins penais para o Ministério Público. E muitas vezes ele abre o processo criminal ou não. É isso que eu ia perguntar. Isso origina um processo criminal, por exemplo, muitas vezes até chegando a um julgamento, alguma coisa assim. Exatamente. Isso acontece. Nós já tivemos casos aqui na região próxima, aqui de Poços de Caldas, de profissionais da área contábil que vendiam recibos de um profissional que já era falecido. Puxa. E venderam por muitos anos. Então, na verdade, depois toda a malha de compradores do recibo foram fiscalizados. Independentemente de ser da nossa região ou não, eles são representados para as outras delegacias que atuam em relação a esses compradores de recibos. Por que o senhor acha que o brasileiro procura comprar recibo? O senhor acha que a carga tributária brasileira é justa? Ou seja, nós pagamos o imposto de renda realmente real com aquilo que o governo nos dá de retorno em termos de benefício, de saúde, enfim. Porque o brasileiro, pelo que a gente saiba, a maior carga tributária do mundo é da Suécia, né? O Brasil tem o maior imposto de renda, a taxa de imposto de renda do mundo é da Suécia. Mas o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, porque nós temos uma peculiaridade. A gente, além de ser taxado no imposto de renda, nós somos taxados dos alimentos que a gente consome. Tudo que a gente consome. Tudo que a gente faz, a gente tem uma taxação, a nossa carga tributária é muito grande. Porque existe uma compulsão da vontade da gente pegar e comprar um recibo. Eu sei que é ilegal, mas quando você faz a conta do teu imposto de renda... É predatório. É impressionante. O senhor acha por que o senhor acha que isso acontece? Na verdade, o brasileiro sempre tenta dar um jeitinho de melhorar a restituição dele. Ou através de aumentar a restituição ou a venda do recibo. Então, a carga tributária realmente no Brasil é elevadíssima. Os serviços prestados são incompatíveis também. Eu acho que, na minha opinião, muitos dos valores do imposto de renda deveriam ser alterados. Por exemplo, a dedução por despesa com instrução.
Escola. Se o Estado não fornece nem educação, nem saúde, eu deveria deduzir a integralidade, desde que comprovado. Hoje, eu não consigo deduzir nem 10% do que eu pago com despesa de instrução dos meus filhos. Então, na verdade, isso motiva as pessoas a sonegarem, a criar artifícios para receber uma parte de volta do que pagou. O maior estímulo da sonegação vem do próprio governo, dessa forma de atuação, né? Agora, o Hélio citou a Suécia, por exemplo, mas nem se compara, compara a estrutura disponível. Por exemplo, lá não existe plano de saúde privado, porque a saúde funciona. Tudo funciona. Né? O transporte, as ruas educação estão adequadas, a educação é adequada em altíssimo nível. Então, quer dizer, é um disparate, né? É completamente diferente da realidade brasileira. E a forma de tributação para a pessoa física, principalmente o assalariado, é muito injusta, na verdade, porque você não tem a contrapartida, como citei, saúde e educação. Não tem. E você não pode utilizar esses benefícios que deveriam ser legalmente dedutíveis da sua declaração de imposto de renda. Eu, por exemplo, durante um período no ano passado, eu tive 2 empregos, né? Que já havia a dedução também na folha, ou seja, já era cortado navalha na carne, né? Assim, já chegava o salário debitado. E o outro, que aqui na TV Poços, né? E quando eu faço a dedução, também vem uma alta quantidade de dedução. Quando eu vou, ano passado, quando eu fui apresentar a minha declaração, foi assim um motivo de susto para mim. Aí pedi a revisão, a retificação do imposto de renda para poder chegar num lugar pelo menos um pouco mais tranquilo, porque quando a gente paga um volume alto deduzido na fonte de um emprego, ainda tem que pagar do outro também. Quer dizer, isso aí realmente pega o trabalhador, né? E a gente que trabalha de manhã até a noite se sente lesado com isso. E muitas vezes a gente vê aí tantas pessoas, né, sendo beneficiadas de outras formas, com programas diferentes aí, enfim. É impressionante. Você queria fazer uma pergunta? Não, eu queria era fazer uma constatação na realidade, né? Quer dizer, o Brasil aparelhou a Receita Federal com uma estrutura fantástica, tanto do pessoal, o pessoal muito gabaritado, o pessoal que trabalha na Receita realmente é muito preparado, e uma estrutura de informática também excelente, né? Mas em compensação não retorna, né, aquilo que ele ofere de recursos, não retorna para a população. Então a gente fica, o leão acaba sendo o nosso grande inimigo, em vez de ser um parceiro da população, né, acaba sendo inimigo, porque a taxação é realmente é muito alta, né, muito elevada, e a gente realmente fica assim, embasbacado, né, de ver o valor que nós temos que pagar, principalmente quando a gente vai fazer. Agora, a época de nós fazemos o imposto de renda, a gente começa a sentir, fala assim, puxa, mas eu recebi dinheiro e tal, agora eu vou ter que devolver tudo para o governo, né? Então, é essa hora que bate aquela tristeza, né? Exatamente. Isso então, acaba motivando algumas ideias. Não vamos fazer isso, alerta, porque a Receita está de olho. Pois é, porque não adianta ter essas ideias, o que adianta é andar certinho na mão certa, não na contramão, para poder ter também mais tranquilidade, porque senão você não inventa uma coisa dessa, vai querer diminuir, aumentar a devolução depois do imposto de renda e acaba sendo pego aí numa situação como essa. Existe aí toda uma consequência posterior que pode ser muito danosa para a pessoa. Então a gente vai fazer um breve intervalo, queremos a sua participação, nosso telefone 3721-6955, 3721-6955, para você participar pelo Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, e no Facebook, www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você dá um curtir na página e manda a sua pergunta, a sua participação para a gente. Nós voltamos em instantes. Eu só queria depois... Primeiro curso básico de vinhos na Trilha do Vinho, com os professores dos melhores sommeliers do Brasil, de 9 de março a 6 de abril, em Poços de Caldas. Curso de 15 horas com certificado. Informações 35-3721-4276. Apoio TV Poços. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet.
Venha para Auto Center e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. Auto Center, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Escuta essa! Pizza Catarino por R$ 23,90. A preferida da cidade, agora em promoção. Escolha entre mussarela e marguerita, por apenas R$ 23,90. Demais pizzas, R$ 29,80. Ligue 3722-4488 e peça a sua. Pizza Catarino. Poços de Caldas realizou o melhor carnaval dos últimos tempos. Vários ritmos embalaram a brincadeira em família com segurança e tranquilidade. Tudo isso graças a você que engrandeceu nossa festa. Contamos com você e sua família para que em 2014 façamos um carnaval ainda melhor. Prefeitura de Poços de Caldas. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e falando a respeito de um acidente que aconteceu agora na parte da manhã na Avenida João Pinheiro, bem próximo aqui à emissora, próximo também ao Parque Municipal. Por volta de 7 horas da manhã, na Avenida João Pinheiro, aconteceu um acidente com um caminhão carregado de carnes suínas, como podemos ver aí. O motorista do caminhão de placa HEO 9153 de Poços de Caldas capotou depois de ter tido um pneu estourado na avenida. Esse caminhão, então, como está sendo mostrado, estava carregado de carne. A polícia interditou o local momentaneamente para poder, então, fazer aí essa retirada não só das carnes, como também do próprio veículo. Enfim, agora tem que ver a adequação após aí, se houve perda dessas carnes, né? Porque serem colocadas no mercado após isso talvez ponto de ser analisado, né? Até a vigilância sanitária já deve ter feito a vigilância sanitária deve estar avisada. Saber se essa carga tinha procedência, se tinha nota, se tinha... Não, certamente, isso daí nem se questiona, mas o problema é o contato ali com a pista, né? Exatamente. É isso que pode ser mais danoso, exatamente. Agora, um outro detalhe que é importante também ressaltar e que nós sabemos é a quantidade de buracos que estão nas vias da cidade, que podem ser diminuídos com uma ação mais intensa, mais efetiva por parte da administração pública municipal, podendo pelo menos fazer alguma situação paliativa nesse momento, já que devido às chuvas, nós ainda estamos no período das chuvas, não se pode fazer as obras adequadas necessárias ao recapeamento que muitas vias precisam. Por exemplo, no bairro Jardim dos Estados, muitas ruas estão com buracos grandes. Certamente um caminhão com um pneu que não esteja em condições também 100% em quantidade de borracha é sujeito a estourar numa queda dentro de um buraco desse e ocasionar um problema semelhante. É bom evitar. Vamos então, continuando aqui com a entrevista com o Milton Augusto Rossô. Ele é auditor fiscal da Receita Federal, está nos concedendo essa entrevista falando de 2 assuntos. O primeiro deles, que nós tratamos no bloco anterior, acerca da operação Passando o Recibo, onde prestadores de serviços de saúde acabam emitindo recibos, muitas vezes para pessoas que não fizeram o tratamento ou até mesmo vendendo recibos, estão sendo fiscalizados, estão de olho. E um detalhe importante é que, ainda em relação a esse assunto anterior, quando uma pessoa é pega, né, numa situação, por exemplo, o senhor citou aí a respeito de um caso onde alguns contadores estavam emitindo recibos de médico que já havia falecido, né, de um prestador de serviço médico que já havia falecido. Então, pegou aquela situação ali, aquela pessoa está emitindo recibo de uma pessoa que já morreu. Todos os outros que compraram caem da mesma forma, exatamente pela forma de cruzamento de dados que está disponível hoje na tecnologia da Receita Federal. Exatamente. Hoje nossas informações, a quantidade de informações que nós temos e cruzamentos é cada vez maior. E como vocês conseguem trançar tudo isso aí? São indícios, né? São focos de ações, por exemplo, ações, esse caso da área médica, cruzamentos de recibos, tanto de beneficiários então como esse é o prestadores foco de serviço. vocês atualmente, né?
Esse sempre foi o nosso foco, a parte de profissionais da área de saúde. Por quê? Porque o recibo dele é dedutível integralmente. É diferente de um advogado que, por exemplo, numa ação trabalhista, o valor que foi pago para esse advogado é dedutível. Mas para outros tipos de prestação de serviço advocatícios não tem a dedução, o benefício da dedução para imposto de renda. É preciso ter cuidado para não se complicar. Agora está na hora de fazermos o nosso imposto de renda, né? Então já está disponível no site para baixar o programa atual, inclusive, sim, né? Sim, ele já está desde o dia 25 e desde o dia 1º a Receita Federal já está recebendo as declarações que vão até 30 de abril, como todo ano, né? Agora essa época é a época das dúvidas, né? Vocês acreditam que tem uma equipe lá para receber as pessoas que eventualmente têm dúvidas, deve ter o telefone também para que as pessoas, o contribuinte possa fazer o contato com a Receita, tirar uma dúvida, ou existe essa disponibilidade? Isso durante importante. O ano todo, a Receita sempre tem disponível o telefone 146 e as delegacias sempre têm a equipe de plantão fiscal, o ano todo. Nessa época de imposto de renda é reforçada essas equipes, principalmente nas 2 últimas semanas, onde o volume de dúvidas aumenta muito. Então, nesse caso, pelo menos aqui em Poços de Caldas, é nosso procedimento padrão aumentar as equipes de apoio, né, de orientação ao contribuinte para justamente evitar erros, equívocos que acabam induzindo a pessoa a cair numa malha, né? E o programa Receita Net, ele é leve, né? Facilmente obtível através da internet, você baixa o programa, instala no seu computador, ele é disponível para todas as plataformas, para o Windows, para o Mac, para o Linux. As pessoas podem fazer a sua declaração e enviar posteriormente, né? Tem um programa que vem, que é o programa da declaração, e o programa do envio da declaração. Sim, o Receita que é Net. onde emite o recibo, né? Sim. E existe possibilidade também das pessoas entregar essa declaração através de um pendrive. Normalmente é disquete que são entregues no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, mas 99% prefere enviar pela própria internet. Papel acabou, né? Papel já não existe mais. Já faz 2 anos que foi abolida a declaração em papel, que na verdade o percentual que entregava em papel era ínfimo. E na verdade o que nós temos hoje, a grande maioria é internet mesmo. Eu só fiz essa pergunta, desculpa interrompê-lo, mas é porque na realidade existem muitas pessoas que moram em locais ainda que acesso não é 100% confiável e estável, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora numa fazenda um pouco distante de algum centro, pode vir no centro da cidade, baixar o programa, instalar no seu computador em casa, fazer a declaração e voltar com o pendrive para entregar. E daí entrega ou na própria Receita Federal, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Esse procedimento continua, né? O que foi abolido é só a declaração só em papel. Aliás, a declaração em papel é que possibilitava muito gato, né? Que nem o pessoal diz, né? Porque era muito mais difícil para a Receita, creio eu, fazer o cruzamento, porque em papel você não tinha o acesso que vocês têm hoje com o banco de dados fabuloso que a Receita tem, né? Então, mas isso já é coisa do passado. Mas nesse aspecto, até a declaração em papel também permite o cruzamento, só que na verdade gera um maior número de erros, porque na verdade aquelas declarações passam um processo de digitação. E aí normalmente podem ocorrer outros erros além do que o próprio contribuinte cometeu. Tá certo. Verdade. Vamos então falar agora da Operação na Trilha do Ouro. A Operação na Trilha do Ouro é referente a construções que não foram devidamente informadas para a Receita, para serem também avaliadas aí, e a questão do imposto em relação àquela construção. Como é que funciona essa operação e de que forma ela foi deflagrada? A Operação Trilha do Ouro é uma consequência de uma operação que nós já deflagramos aqui no final de 2010, que é o João de Barro distraído. Ela pegava... Distraído? Distraído. Porque, na verdade, o contribuinte distraiu-se e não fez a contribuição previdenciária daquela obra. Então, toda a obra de construção civil é devido à contribuição previdenciária relativa à mão de obra. E nós temos a informação originadas pelos arquivos que nós recebemos de prefeituras, com todos os alvarás e habites. Em função disso, daí as pessoas são ou intimadas para espontaneamente regularizar ou já num procedimento de fiscalização. Nesses casos, daí, nós também identificamos uma segunda ilicitude por parte do contribuinte, que além de ele não declarar a contribuição previdenciária daquela obra, ele também
não declarou a origem daqueles recursos que ele utilizou para a construção. Ou seja, foi uma omissão de rendimentos por recebimento de aluguéis, jogos de azar, remessas do exterior, ou qualquer modalidade de rendimento que ele recebeu que ele não declarou. Ou seja, quando ele é fiscalizado nessa operação, ele é tributado daí pelo valor daquela obra, o imposto de renda em relação ao custo daquela obra atualizado, pelo CUB atualizado da obra, diluído no tempo da duração da obra. E qual é essa forma de atualização? Selic? Não, é o CUB. O CUB, a construção civil é baseada sempre no custo CUB mensal. Então, a nossa base de cálculo é sempre, se a obra durou 6 meses a 1 ano atrás, é analisado o período dessa construção da obra. E nesse período que é analisado pelo CUB, pelo padrão dela, pela área, em função de vários critérios que daí estabelecem a contribuição previdenciária e o custo dela. Em função desse custo que é também arbitrado o imposto de renda devido pela omissão de rendimentos que foi utilizado nessa construção. Essa operação vai dar dinheiro para a Receita Federal, porque são, creio eu, valores de grande monta, né? Porque normalmente construções são grandes obras, né? Então eu acho que essa realmente ela poderá trazer um recurso muito grande, porque nós temos visto, mesmo no IPTU, que tem muitas construções que quando você faz a fotografia, né, você verifica o avanço da cidade, né, você vê que a quantidade de obras, né, na construção civil, crescendo, bairros aparecendo, e você não tem a contrapartida com relação ao habite, a regularização dessas residências, né? Muita gente, inclusive, aqui pode ficar de dinheiro, né, que constrói muitos apartamentos, prédios, enfim, muitas vezes usa recursos não informados à Receita Federal, né? Então são recursos, creio eu, de grande monta, né? Exatamente. Vamos imaginar uma obra normal aqui em Poços de Caldas, uma casa de padrão razoável, custaria em torno de R$300 mil. R$300 mil aplicado 27,5% do imposto de renda mais 75% de multa, acaba saindo uma conta muito alta. Seria muito mais interessante que ele tivesse declarado esses rendimentos na época oportuna e feito a construção com esse rendimento já declarado. Então, o valor, como o colega citou, realmente são bastante expressivos. De uma ordem de grandeza assim, aproximada, em relação à contribuição previdenciária dessa obra, ele gira de 3 a 4 vezes em termos de valor de crédito tributário que foi devido. Vamos supor que a pessoa da contribuição previdenciária daquela obra lhe pagou R$50 mil, com certeza no imposto de renda, quando ele for autuado, ele vai pagar em torno de 150 ou 200 mil reais em relação a isso. Senhor Milton, o senhor me desculpe, mas é mais um choro que nós vamos fazer, igual no bloco anterior, mas isso também evidencia o aumento do valor imobiliário na nossa região, né? Quem hoje em dia vai buscar uma casa, por exemplo, em torno de 200 mil, 200 e poucos mil reais, é difícil de encontrar, porque quase não tem. São todos valores acima disso. Na realidade, quando encontra, é um imóvel muito depreciado, muito gasto, né? E, na realidade, também se deve a essa carga tributária, né? Porque o valor sobe pelo aquecimento do mercado, pela procura, é claro, né? Existe a demanda, o valor está subindo. Mas também pela alta carga tributária, né? Mas na verdade que eu analiso aqui em Poços de Caldas que na verdade existe uma supervalorização dos imóveis. Supervalorização, eu também acredito nisso. A conta que comparando com outras cidades, cidade que eu tenho conhecimento, por exemplo, Curitiba. O preço do imóvel em Curitiba, apesar de ter... Aqui é mais caro do que em Curitiba. Apesar de ter subido recentemente, nos últimos 2, 3 anos, praticamente dobraram os valores, mas lá os preços são muito mais acessíveis. E o aluguel também. Então, na verdade, a conta que eu faço, por exemplo, é que um aluguel residencial gira em torno de 0,5% do valor do imóvel. Se eu estou alugando uma casa aqui por R$2 mil, essa casa não pode valer mais que R$400 mil. E não é a realidade. Você vê pessoas querendo 500, 700, 800, R$1 milhão por uma casa que o aluguel dela é R$2 mil. Ou seja, a ordem dos fatos está meio complicada aqui. Na verdade, houve uma supervalorização dos imóveis que o próprio aluguel já denuncia isso. Agora, isso também não justifica que seja sonegado o imposto, por exemplo, recebido do aluguel para alavancar outros empreendimentos. Não existe justificativa para sonegar, né? Na realidade,
A preocupação e o alerta que nós fazemos é exatamente o posterior, o que vem por aí, né? Sonegou, vai ter certamente uma repercussão negativa na vida da pessoa. Agora nós demos o susto. Nós avisamos, estamos fazendo a nossa parte, abrimos o espaço aqui na imprensa, no Jornal do Sul de Minas. O senhor está claramente falando aqui a respeito da operação Passando o Recibo para os profissionais prestadores de serviço na área de saúde, a operação na Trilha do Ouro para aqueles que fizeram construção e não fizeram a sua dedução tributária. E então as pessoas levaram um susto. Puxa vida, eu fiz. Então estão assistindo agora. E o que fazer para regularizar a situação de uma forma menos danosa, com menos multa? Para os dois casos, a regularização espontânea é sempre possível. Então, hoje, por exemplo, é possível ir na Receita Federal aqui em Poços de Caldas e regularizar, buscar essa regularização. Pela própria internet. No caso, por exemplo, da operação na Trilha do Ouro, por exemplo, a omissão de rendimentos, que na verdade, aqueles rendimentos que não declarou para utilizar para a construção da obra, ele faz declarações retificadoras do imposto de renda. No caso da contribuição previdenciária, é só fazer o recolhimento também naquela competência que era devida. Agora, eu só reforço mais uma coisa, que eu acho que tem que ficar bem claro. Essa operação não é de momento. Nós estamos analisando também casos dos últimos 5 anos. Então, um fiscalizado, por exemplo, um vendedor de recibos, ele não vai ser fiscalizado apenas pelos recibos que ele está vendendo hoje, mas sim nos últimos 5 anos. Então, você imagina aquela conta que eu te falei, aumentado para 5 anos, acrescida da multa e de juros. Isso é válido também para o imposto de renda, no caso da operação na Trilha do Ouro. Então, uma pessoa que omitiu, construiu um imóvel que durou 5 anos, os 5 anos vão ser taxados, vão ser tributados com juros e multa. Então, na verdade, por isso que os valores ficam bem expressivos, nos dois casos. O primeiro caso, ele é mais grave para o profissional da saúde que geralmente está iniciando carreira, geralmente não tem emprego, e utiliza esse artifício de venda de recibo para desenvolver um recurso indevido. Só que ele acaba comprometendo toda a sua vida profissional em função de um débito de em torno de 30, 40 mil reais, 20 mil reais, que a pessoa não tem esses recursos. Não nos resta outra a não ser realmente ficar alerta, né? Sim. As pessoas têm que se alertar mesmo. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. Antes, porém, eu quero mostrar a imagem do alto da cidade de Poços de Caldas, com a nossa câmera exclusiva localizada na Serra de São Domingos. Hoje o dia está bonito. Nos mostrando essa terça-feira bonita, de sol, de céu aberto e, sem dúvida nenhuma, de muita paz para todos nós. Aí quanto imóvel aí para Receita Federal? Essa imagem pode ser assustadora para os construtores. E pode ser um alento também para o município, né, em termos de reversão de renda, porque também essas multas elas são revertidas alguma parte para o município? Na verdade, o imposto de renda, os municípios têm participação. Sim. O que ele não tem participação, por exemplo, na contribuição previdenciária, não. Mas sim, no caso do imposto de renda, sim. Porque a pessoa, quando vai retificar o imposto de renda, uma fatiazinha daquilo ali vem para o município. Vai para o município sempre, né? Tanto que todos os impostos federais, ele é rateado para os estados e municípios. O que não é rateado são as contribuições. Então, no caso, o imposto de renda, indiretamente, vem para o município. Então, é bom também, até para o município estimular a divulgação desta ação para também poder oferir alguma. E também, principalmente, manter sempre atualizadas essas informações dos cadastros, né? Cadastro mensal de habites e alvarás, porque, na verdade, indiretamente, o município também é beneficiado com isso. Legal. Então, nós vamos para o intervalo e voltamos a instantes. A Rússia está mais perto do que você imagina. Conheça o maior e um dos mais exóticos países do mundo pelo menor preço. De 6 a 19 de maio de 2013, viaje pela beleza indescritível das paisagens russas. Poéticas, generosas, variadas e misteriosas. De cidades históricas, aldeias, mosteiros e florestas que se observam pelas janelas da vida a bordo de um navio. Faça já a sua reserva na APC Tour.
Tour, agência de viagens, 35 3722 2277. Há 80 anos, a Fungotac cuida do bem-estar da população carente de Poços e região, oferecendo atendimento gratuito nas áreas de pediatria, odontologia, neurologia e pré-natal. Na creche, mais de 160 crianças têm acesso à educação, 5 refeições, brincadeiras, atividades físicas. Tudo isso só é possível graças à sua doação. Faça parte dessa história você também. A Fungotac é a minha vida. Colabore você também com ela. Venha você fazer parte também dessa causa. Você é muito importante para nós. Doações 3729-6500. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Agora em Poços de Caldas. Pós-graduação à distância do Centro Universitário Claretiano. São mais de 30 cursos nas diferentes áreas. Você aprende pela internet, tem a liberdade para estudar no seu tempo e conta com material didático moderno e atualizado. Faça pós-graduação à distância do Claretiano. Inscreva-se claretiano.edu.br ou ligue 0800 344177. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e ainda falando a respeito de uma preocupação e sabendo da situação também, como anda um bom local para atividades de lazer da população, dos jovens, dos adultos, de todos nós, que é o Parque Municipal e a pista de skate localizada bem próximo a esse parque. Nós temos uma reportagem que fala sobre a atual situação, sobre o estado desses locais. Vamos ver. Basta chover para o Parque Municipal ficar completamente alagado. A falta de escoamento de água nesta área é um problema antigo e que tem piorado com o passar dos anos. Além dos alagamentos, quando chove, a terra da obra inacabada da pista de bicicross escorre para a pista de Cooper. Virou uma lagoa aqui, né? A gente veio até o portão e voltamos, porque não tinha como. Nós fomos dar a volta na Avenida João Pinheiro, porque estava toda alagada. E também a gente está achando muita falta de cuidado com a grama, né? A gente tem que ficar desviando. Fica bem molhado, né? Principalmente quando as crianças vêm brincar, jogar bola. Bem complicado. Isso aí já faz anos e nunca foi resolvido. Não sei o que pode ser feito, mas no dia que chove, geralmente o pessoal não vem aqui. Mesmo que na pista não alague, né? Alaga só essa parte de baixo, que é gramado, mas você pode ver que você não vê ninguém aqui. A falta de manutenção nos alambrados e o mato alto em praticamente toda a área de lazer tem deixado quem passa por ali descontente. Segundo o secretário de Esportes, o problema é de conhecimento do executivo e melhorias serão feitas no local, mas ainda não há um prazo para que isso aconteça. O rio da João Pinheiro, infelizmente, não está dando conta da vazão da água e a água não tem como chegar ao rio, ela retorna. Então, infelizmente, é um problema sério que nós estamos encontrando ali e vamos ver aí com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Obras, o que a gente pode sentar e ver para se fazer para resolver esse problema. Outra área que também precisa de melhorias é a pista de skate. O local foi construído em 1990, já passou por 4 reformas e houve uma reivindicação na administração passada dos praticantes do esporte. Até agora, nada foi feito. O estado precário do Ralph é visível. São muitos buracos e em vários locais o cimento está se desprendendo. Tá complicado, né? Porque os meninos vêm andar. Primeiro que não tem apoio nenhum, né? Segundo que tá tudo destruído. Muita gente machucou, eu mesmo quebrei o joelho aí. Tá crítica a situação, cara. Tá muita pessoa sendo prejuízo.
muito buraco, tá crítico. O pessoal vem aí brincar, muito aí não tem condição, né? Agora nós vamos sentar novamente com os praticantes da modalidade para que a gente veja a necessidade de se fazer ali algumas reformas, algumas mudanças no traçado da pista utilizada por eles, para que a gente possa unir o útil ao agradável, fazendo com que possa aí, por muitos e muitos anos, servir de um atrativo para os praticantes da modalidade. Ok, é bom providenciar as adequações necessárias e já está passando o tempo aí da gente ficar usando aquele argumento que a herança maldita. A herança a gente sabia, né? As pessoas sabiam quando assumiram e estudaram. Afinal de contas, quando se propõe a administrar uma cidade, já faz um breve estudo e já sabe como é que vai ser. Não pode ficar usando o mesmo argumento sempre. Eu quero agradecer aqui imensamente a presença do Milton Augusto Rousseau. Ele é da Receita Federal e certamente a própria Receita Federal se coloca à disposição para as resoluções dos casos que podem ser resolvidos de uma forma mais amena quando é autodeclarado, né? Quando é pego, aí é outra situação. Exatamente. A regularização espontânea é sempre menos onerosa, né? E esse é o nosso objetivo com essa operação, com essas operações que nós fazemos. Quando divulgamos a operação, na verdade o objetivo delas é maximizar o resultado e também incentivar a autorregularização, que para nós é um custo muito menor e o resultado em termos de atividade e fim da Receita Federal é maximizado. Isso aí. Obrigado pela sua participação, viu, Milton? Eu que agradeço. Uma boa continuidade no trabalho, felicidades. Okay. Obrigado. Eu também agradeço imensamente a presença do Hélio Scalvi, que tem aí uma reclamação para nos fazer. Eu queria aproveitar, tem uma revenda de veículos aqui de Poços de Caldas que adquiriu um terreno lá no bairro São Domingos para guardar os seus carros ali na Avenida Champagnat. Tudo bem. Grande terreno, inclusive. Um grande terreno, era uma área verde e tal, desmataram, não tem importância. Tudo aí, até aí tudo bem. Então eles colocam lá 60, 70 carros e os carros disparam o alarme de manhã, de tarde, de madrugada. Então eu queria saber quem da prefeitura pode tomar uma providência, porque a vizinhança já não aguenta mais. Você é acordado por um alarme às 3 horas da manhã, e outras 4, outras 5, então é um absurdo. Ou eles colocam alguém para tomar conta lá, ou eles deixam sem alarme, sei lá, né? É uma coisa. E aproveitar, fiquei sabendo que a prefeitura contratou uma empresa para fazer a limpeza dos terrenos, enfim, do mato, cortar o mato, passar também lá no bairro São Domingos, lá que tem uma calçada que foi tomada totalmente pelo mato, né? E eu peço aí pro Zequinha, que é uma figura muito simpática, que coloque lá o bairro São Domingos na sua prioridade também. Eu agradeço desde já. Uma boa semana a todos, grande abraço. Eu tive ontem com o Zequinha na rua Assis Figueiredo e conversamos durante um tempo. Ele me explicou dessa contratação também e na semana que vem nós vamos trazê-lo aqui para falar a respeito desse assunto, para falar a respeito do lixo, para falar a respeito dessas situações pertinentes à Secretaria de Serviços Públicos, que é fundamental. A Secretaria de Serviços Públicos é o que deixa a nossa cidade bonita, é o que pode melhorar também, auxiliar a melhorar a nossa qualidade de vida. Obrigado, Hélio, pela sua participação. Eu agradeço. Só um detalhe, quando existe durante a madrugada, durante alguns horários, a perturbação do sossego público pode se tornar caso de polícia. Exatamente. Né? Temos que lembrar Próxima desse vez a gente faz um BO. dispositivo também, exatamente. Pode chamar a polícia, fazer o BO, aí depois eles serão acionados até a resolução correta do problema. Porque se quer manter o carro ali, tem que ter pelo menos um vigia. Perfeito. Né? Manter um funcionário ali. Então eu quero agradecer a sua presença, a sua participação nesta edição do Jornal do Sul de Minas. Amanhã cedo estamos de volta. Até lá. My school. I like my school. I love my family. I love my family. Faça sua matrícula na Wizz e ganhe uma Wizz Pen, a caneta que fala inglês para você melhorar sua pronúncia. Com a Wizz Pen é rápido, fácil e divertido aprender inglês. My mom is so smart.